Olá, Gil aqui. Vou trazer uma questão de São Tomás de Aquino. Eu vou tentar ler os três artigos. Segundo os escolásticos, o ser humano é feito de sêmen e alimento. E, bom, por mais que pareça machista, né, essa acepção, segundo eles, a mulher é sempre um receptáculo dessa informação genética. Então, tem três artigos sobre a geração e corrupção do homem. O Aristóteles tem um livro totalmente dedicado à geração e corrupção. A questão é muito densa, é a questão 118, a geração do homem pelo homem quanto à alma, em três artigos. O primeiro, a alma sensitiva é transmitida com o sêmen, utrum anima sensitiva traducatur. Traducatur é um verbo tá apassivado, né? Eu não sei se é um verbo depoente. Utrum anima sensitiva traducatur cum semine. Segundo, utrum anima intellectiva. Tertio, utrum homines. Homines é tudo, como omnibus, que vai fazer plural. Homines, omnia é todos, todas. Utrum homines anime fuerint simul create. Artigo 1. A alma sensitiva é transmitida com o sêmen? Quanto ao primeiro artigo, assim se procede. Parece que a alma sensitiva não foi transmitida com o sêmen, mas criada por Deus. 1. Com efeito, toda substância perfeita que não é composta de matéria e forma, se começa a existir, não é por geração, mas por criação. Pois nada é gerado senão a partir da matéria, senão aquilo não existe na realidade. Um pensamento é algo que já existe no universo onírico, porém não da realidade, mas por criação, pois nada é gerado senão a partir da matéria. Ora, a alma sensitiva é uma substância perfeita, pois de outra forma não poderia mover o corpo e ela não é composta de matéria e forma. A alma sensitiva não é composta de matéria e forma. Ora, a alma sensitiva é uma substância perfeita, pois de outra forma não poderia mover o corpo, e ela não é composta de matéria e forma, porque é a forma do corpo. Logo, não começa a existir por geração, mas por criação. Você contempla algo que já estava ali, você não cria aquilo, certo? Número 2. Além disso, o princípio da geração nos vivos é a potência generativa, que, quando enumerada entre as potências da alma vegetativa, fica abaixo da alma sensitiva. Então, a alma vegetativa é. Quem é do espiritismo já ouviu falar em perispírito. Tem a nossa matéria e tem a nossa matriz energética. A matriz energética, ela vem abaixo. Ela vem primeiro. Quanto mais especificada a informação, mais superior é determinado objeto do real. Além disso, o princípio da geração nos viventes é a potência gerativa, que quando enumerada entre as potências da alma vegetativa, fica abaixo da alma sensitiva. Ora, nada age acima de sua espécie. Logo, a alma sensitiva não pode ser causada pela potência generativa do animal. São Tomás de Aquino bebeu em fontes aristotélicas. Então, são quatro as causas aristotélicas. A causa material, o que causa um ente, né? O que faz um ente ser o que é. A causa material, a causa motriz, como aquilo é movido, a causa formal é a forma daquilo, e a causa final, o em vista de quê? Porque muitas coisas vão ser movidas
a partir do em vista de quê? Ora, nada age acima de sua espécie, logo a alma sensitiva não pode ser causada pela potência generativa do animal. Então, a potência generativa não vai dar origem à alma sensitiva. Ademais, todo o que gera um semelhante a si. Esse é um princípio básico da Ayurveda, que é basicamente a medicina que leva em conta a alma como fazendo parte do sistema humano. É um sistema oriental, o único sistema ocidental que a gente tem é o da Santa Hildegarda, que vai falar sobre os 4 blocos construtores da Terra, separadamente, né? Terra, água, fogo e água. A Ayurveda já vai falar dessas qualidades, né? Esses gunas, já de formas complexas, né? Que é o Kapha, Vata e Pitta. Pitta é o fogo mais água, Kapha é terra mais água e o Kapha é éter e água, que o éter é o 5º elemento, que é aqui dentro do sistema do São Tomás de Aquino vai ser semelhante à potência intelectiva, mas ele vai decupar tudo isso em nomes, né? Sentimentos, sensações, pensamentos, ele vai decupar tudo isso, né? Não vai ficar que nem no sistema da Ayurveda, em que o 5º elemento é dito o mistério, né? É o éter. 3. Ademais, todo o que gera um semelhante a si. É preciso, pois, que a forma do que é gerado esteja em ato, no que é a causa de sua geração. Ora, a alma sensitiva não está em ato no sêmen, nem ela, nem alguma parte sua, pois nenhuma parte da alma sensitiva existe a não ser em alguma parte do corpo. Ora, no sêmen não há parcela alguma do corpo, dado que não há qualquer parcela do corpo que não provenha do sêmen e pela potência do sêmen. Logo, a alma sensitiva não é causada pelo sêmen. Ademais, se no sêmen se encontra algum princípio ativo da alma sensitiva ou esse princípio permanece quando o animal é gerado ou desaparece. Ademais, se no sêmen se encontra algum princípio ativo da alma sensitiva, ou se esse princípio permanece quando o animal é gerado, ou se isso desaparece. Ora, não é possível que permaneça, né? Imiscuir-se-á, né? Não dá para falar em evolução natural com mais uma outra informação. Então, tem uma degeneração da informação originária, mas isso não vai se chamar degeneração, certo? Mas um certo princípio de geração, conservação da informação originária da qual você também foi feito. Ora, não é possível que permaneça porque ou seria uma mesma coisa com a alma sensitiva do animal gerado, e isso é impossível, porque então seriam a mesma coisa o que gera e o gerado, o que faz e o que é feito, ou então seria uma coisa distinta, e isso também é impossível, porque já foi demonstrado que num único animal não pode haver mais de um único princípio formal, que é a alma, a causa formal. Se, enfim, esse princípio desaparece, isso também parece impossível, porque nesse caso, um agente agiria para sua própria destruição. O que não é possível. Logo, a alma sensitiva não pode ser gerada a partir do sêmen. Em sentido contrário, até aqui foram 4 argumentos em prol de uma mesma opinião. Em sentido contrário, o poder do sêmen está para os animais, por ele gerados, do mesmo modo que está o poder dos elementos do mundo para os animais produzidos por esses elementos, sempre em uma proporção distinta entre todos eles. Por exemplo, aqueles que são gerados pela putrefação. Ora, nesses animais, as almas são produzidas
Nesses animais, as almas são produzidas pelo poder que existe nesses elementos, como está no livro de Gênesis, que as águas produzam o réptil com alma vivente. Logo, as almas dos animais gerados pelo sêmen são produzidas pelo poder que o sêmen tem. Respondo, São Tomás. Alguns afirmaram que as almas sensitivas dos animais, que as almas sensitivas seriam criadas por Deus. Essa opinião seria apropriada se a alma sensitiva fosse uma coisa subsistente, possuindo por si o existir e a operação. Desse modo, alguns afirmaram que as almas sensitivas dos animais seriam criadas por Deus. Essa opinião seria apropriada se a alma fosse uma coisa subsistente, possuindo por si o existir e a operação. Desse modo, assim como por si possuiria o existir e a operação, assim também lhe seria devido por si o ser feito. E como uma coisa simples e subsistente não pode ser feita a não ser por criação, consequentemente, a alma sensitiva chegaria a existir pela criação. Entretanto, a raiz desse argumento é falsa, a saber que a alma sensitiva possuiria por si o existir. É falsa a saber que a alma sensitiva possuiria por si o existir e a operação, como está claro pelo exposto acima, porque então não seria destruída uma vez destruído o corpo. Não sendo, pois, uma forma subsistente, ela está para o existir, como as demais formas corporais, às quais não é devido por si o existir, mas se diz que existem enquanto existem os compostos que por meio dela subsistem. Né? Se a alma se apaga, o corpo se destrói. É, pois, a esses mesmos compostos que é devido o ser feito. E como o que gera é semelhante ao gerado, é necessário que, naturalmente, tanto a alma sensitiva como as outras formas do mesmo gênero sejam levadas a existir por meio de agentes corporais que fazem passar a matéria da potência ao ato por alguma potência corpórea neles presentes. Então, as almas são formas do corpo. Quanto mais um agente é poderoso, maior é a distância que sua ação consegue alcançar. Por exemplo, quanto mais um corpo é quente, tanto mais longe produz o aquecimento. Uma fogueira grande vai produzir um aquecimento num raio maior que uma fogueira pequena. Os corpos não vivos, inferiores na ordem da natureza, geram o semelhante a si sem intermediário, mas por si. Você pega uma rocha, quebra no meio, vai gerar outra rocha. Mas os corpos vivos, por serem mais poderosos, geram seu semelhante tanto com intermediário, mas os corpos vivos, por serem mais poderosos, geram seu semelhante tanto com intermediário como sem intermediário. Você pode estar consciente numa observação ou você pode estar inconsciente e ainda assim a sua forma vai observar determinado acontecimento, com intermediário ou sem. O intermediário humano divino é o aparelho humano, né? Intermediário humano divino. E a nomenclatura Homo sapiens sapiens foi dada ao hominídeo que reconhece a transcendência, né? Que reconhece que faz parte de algo maior do que si. Eles param para enterrar seus mortos e passam a levar suas crianças, que é um bicho chato de levar, né? Só dá trabalho. Com intermediário, porém, no ato da geração, porque da alma do que gera deriva com intermediário a carne. Sem intermediário, na obra da nutrição, na qual a carne gera a carne. Sem intermediário, na obra da nutrição, na qual a carne gera a carne. Com intermediário, porém, no ato da geração, porque da alma do que gera deriva certa potência ativa para o sêmen do animal ou para a semente da planta, e a consciência com que se vai gerar um outro ser faz muita diferença, principalmente na apreciação e na contemplação da criação da cosmologia católica, né, que leva em conta a realidade objetiva e se regozija no contemplar
Co-intermediário, porém, no ato da geração, porque da alma do que gera deriva certa potência ativa para o sêmen do animal ou para a semente da planta, assim como do agente principal deriva certa potência motriz para um instrumento. Assim como é indiferente dizer que alguma coisa é movida por um instrumento ou pelo agente principal, assim é indiferente dizer que a alma do que é gerado é causada pela alma do que gera, ou por uma potência derivada dele que está no sêmen. Não vou ler eu vou ler a, a, a resposta aqui, mas não vou voltar. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que a alma sensitiva não é substância perfeita, por si subsistente. Não é preciso repetir aquilo que já foi dito acima. A alma sensitiva não é substância perfeita. 2. Deve-se dizer que a potência geradora não gera somente por seu poder próprio, mas pelo de toda a alma. A potência geradora não gera somente por seu poder próprio, mas pelo de toda a alma da qual é uma potência. Daí que a potência geradora da planta gera uma planta, a do animal gera um animal, pois quanto mais a alma é perfeita, tanto mais sua potência geradora é disposta a um efeito mais perfeito. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que a potência ativa que está no sêmen deriva da alma do que gera. É uma espécie de moção, né, de motriz, de mover. É uma espécie de moção dessa mesma alma. Não é a alma nem uma parte dela, não é a alma nem uma parte dela, a não ser em potência. Né? A alma tem aspectos. Por exemplo, na serra ou no machado não existe a forma de um leito, mas certo movimento para essa forma. Por isso, essa potência ativa não precisa ter algum órgão em ato, porquanto se funda no próprio espírito incluído no sêmen, que é espumoso, como sua brancura atesta. Não sei se vocês já viram o início do que faziam as camas, a cama parecia um V para a pessoa se abraçar com o travesseiro mais confortavelmente, é a mesma coisa. E nesse espírito há também um calor que provém da potência dos corpos celestes, por cujo poder dos agentes inferiores tendem à sua espécie, como acima foi dito. E porque nesse espírito coincidem a potência da alma com a potência celeste, disse que quem gera o homem é o homem e o sol. Mas o elemento calor está para a potência da alma de modo instrumental, como também para a potência nutritiva, segundo o livro 2 da alma. Quarto e último, deve-se dizer que nos animais perfeitos, gerados por conjunção carnal, a potência ativa está no sêmen do macho, conforme o filósofo, que é o Aristóteles, fala na Geração dos Animais, que é o nome de um livro, no livro Geração dos Animais, mas a matéria do feto é fornecida pela fêmea. Nessa matéria está presente a alma vegetativa, desde o começo, não porém em ato segundo, mas em ato primeiro, da maneira como a alma sensitiva está nos que dormem. Quando, porém, essa alma começa a tomar alimento, então já opera em ato. Essa matéria é ainda alterada pela potência presente no sêmen do macho até que chegue a ser alma sensitiva em ato, mas não de tal modo que a mesma potência presente no sêmen se torne alma sensitiva, porque então o que gera e o gerado seriam uma mesma coisa. Isso seria mais semelhante à nutrição e ao crescimento do que à geração, como diz o filósofo. Depois que pela potência do princípio ativo que estava no sêmen, a alma sensitiva foi produzida no gerado, quanto à sua parte principal, então essa alma sensitiva da prole começa a realizar o acabamento de seu próprio corpo pela nutrição e crescimento. Mas a potência ativa presente no sêmen deixa de existir devido à dissolução do sêmen e ao desaparecimento do espírito nele contido. Isso nada tem de inconveniente, porque essa potência ativa não é o agente principal, mas o instrumento. Ora, o movimento do instrumento cessa
ao dar existência a seu feito. Ora, o movimento do instrumento cessa ao dar existência a seu efeito.